A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no quinto livro de Moisés, Deuteronômio, e hoje a gente vai ver o capítulo 32, que é o último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Arão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que, vendo o Senhor, os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é de Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com o que não é povo, com nação louca,
os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem de cãs. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isto, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atendessem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha não os vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, os seus cachos são amargosos. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem disparado, então dirá: onde estão seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo:
sobe ao monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás. E recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Para quem não lembra, né, Moisés, o povo sempre murmurava por algum motivo, ou queria carne, ou queria água, ou queria comer coisas do tipo. E na última vez que murmuraram, eles mais uma vez pediram água, e o Senhor falou, né, no monte nas águas de Meribá de Cádiz, né, no deserto de Zim. O Senhor falou a Moisés: pede à rocha, não lembro a palavra correta, ou diz a rocha, pede à rocha, que lhes forneça água, né? Mas Moisés, imagino eu, né, que a Bíblia não explica isso, mas imagino eu que Moisés já estava cansado do povo sempre murmurar. E em um momento de fraqueza, ele acabou despercebido em relação ao que Deus falou, e ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha, né? Bateu 2 vezes na rocha. A rocha realmente forneceu a água para o povo para que matasse sua sede, porque era Deus quem estava fartando o povo de água ali, né? Mas a questão é que Moisés não cumpriu exatamente as palavras do Senhor. Sendo assim, o Senhor disse a Moisés que por não obedecê-lo, ele veria a terra de Canaã, ele veria a terra da herança, né, de seus pais, mas ele não entraria, devido ao fato dele não obedecer a palavra do Senhor. Então, isso nos quer dizer o quê? Porque Moisés, a vida inteira, aliás, a vida inteira não, a partir do momento que ele conheceu ao Senhor, ele sempre se colocou diante do Senhor, ele sempre se deu, se prestou sempre ao Senhor, né? Então ele obedecia, ele era reto, justo e sempre obedecia a palavra do Senhor. Em nenhum momento ele desviava do Senhor, mas apenas uma vez ele cometeu deslize. Então houve a punição. Não foi algo terrível assim, porque ele sempre seguiu ao Senhor, né? Ele sempre seguiu os mandamentos do Senhor. Então, quando ele cometeu o deslize, houve a punição, mas uma punição leve, porque seria o fato de não morar na terra prometida, né? E ele já era de 120 anos, se eu não me engano, que ele falou aqui, então ele já estava de idade avançada. De qualquer jeito, estava próximo da hora dele, né, de dormir, como diz Jesus Cristo, né? Mas ele não iria morar em Canaã, não chegaria a pisar na terra, né? Ele só veria a cidade, as cidades, né? Porque a terra de Canaã eram várias cidades, né? Então Deus ainda permitiu que ele visse a terra. Isso nos mostra que temos que ter o tempo todo atenção ao que Deus nos manda fazer, né? Nos indica, nos direciona. Deus deixou seus mandamentos para que os seguíssemos, né? Os mandamentos são perpétuos, ou seja, é para a vida toda. As leis podem ser mudadas, podem ser alteradas, podem ser retiradas, podem ser incluídas. Então, em questão das leis, Deus diz que devemos obedecer às leis dos homens, contanto que ela não vá contra a palavra de Deus. Então, agora, em relação aos mais hediondos, né? Que morte, homicídio, que é usada a palavra homicídio, né? Homicídio,
violação contra vulneráveis, né, que no caso de crianças, pedófilos, essas coisas, a gente tem que seguir o mandamento do Senhor. Aliás, a gente tem que seguir também a lei dos homens, que a lei dos homens, isso tudo é contra a lei dos homens, né? Então, a gente está obedecendo a lei dos homens e a lei de Deus. Agora, se a lei dos homens liberar, né, fazer uma nova lei ou alguma coisa, liberar algo que não esteja na Bíblia, que seja contra Deus, então a nossa obrigação é não servir a essa lei dos homens, mesmo que isso, pode nos causar algo aqui na Terra, pode nos provocar problemas, alguma coisa aqui na Terra. Mas, inclusive, tem lugares que só o fato de seguir a Jesus Cristo já é motivo de morte. Mas Jesus disse: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Isso quer dizer o quê? Que aquele que procura salvar a sua vida terrena, salvar o corpo aqui nessa terra, ele vai perder sua alma, porque sua alma não seguirá para Jesus Cristo, não seguirá para o reino de Deus. Mas aquele que perder a sua vida carnal em favor de Jesus Cristo, no caso, esses que dizem, né, que se você segue a Cristo, você será morto. Se você confessar a Cristo, mesmo quando a sua vida está em jogo, a sua vida terrena, então você perderá a sua vida terrena aqui, o corpo falecerá, mas o espírito viverá com Deus eternamente, né? Quando vier a ressurreição, você será transformado e viverá eternamente ao lado do Senhor. É isso que quer dizer exatamente essa palavra de Jesus Cristo. Então, Deus nos diz, né, vigiai e orai exatamente por isso, porque apenas um deslize pode provocar a ira de Deus. E provocando a ira de Deus, a gente não sabe o que pode acontecer. Inclusive, em apenas um deslize, o mal pode entrar em nós, né? A gente pode acabar dando uma brecha para a entrada do mal. E depois que o mal entra e forma sua casa dentro de nós, é difícil retirá-lo, né? Somente Deus é quem pode, porque nós mesmos não temos essa capacidade. Então não se esqueça, vigiai, orai, se mantém firme no Senhor e sempre lê a palavra. É sempre bom ler a palavra todos os dias. É bom ter um momento de reflexão. Eu sei que no dia a dia de hoje é muita correria, é difícil, mas é bom sempre tirar um momento para adorar ao Senhor, para ler a palavra do Senhor. Ele santificou o sábado, né? Então, o sábado é especialmente para o Senhor. Mas nos dias de hoje, infelizmente, muita gente não entende isso. Inclusive, alguns dizem que o sábado mudou para o domingo, né? A santificação de guardar o sábado seria para guardar o domingo, mas na Bíblia não diz isso, porque guardar o sábado é um mandamento, e o mandamento ele é perpétuo, ele não pode ser mudado. E Jesus Cristo disse que quando ele veio ao mundo em carne, ele não veio para abolir a lei, ele veio para justificá-la, ele veio para cumprir a lei. Então, tenha muita atenção em relação às coisas que você ouve e, como eu sempre digo, tudo que você ouvir, seja de um irmão, seja de uma liderança religiosa, seja quem for, procure na Bíblia. Na Bíblia é exatamente o que Deus quer. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Lógico que tem um ponto de vista de cada um. Por exemplo, Marcos, Lucas e Mateus são exemplos disso, que os mesmos acontecimentos, a maioria dos mesmos acontecimentos estão nos três, mas cada um conta de acordo com o seu ponto de vista, né? Então, por exemplo, quando Jesus está falando sobre as duas pessoas no meio do caminho, uma coisa assim, né? Um fala que ele estava entrando na cidade, outro fala que ele estava saindo da cidade. Mas o consenso em geral, a moral mesmo, a história em si, né? Que é como que se diz? Que é o centro do motivo ali, que é o motivo real,
é Jesus Cristo, é a cura, né? A cura que Jesus Cristo deu ali no momento. Então não importa se ele estava saindo ou estava entrando, mas o que é dito, não importando a palavra, a ordem das palavras, não, como que é? A ordem não altera os fatores, né? Então é fato, os fatos ocorreram realmente, só que cada um contou no seu ponto de vista, mas o fato é o mesmo, que Jesus Cristo operou um milagre fazendo a cura ali. Então, quando tiver dúvidas, busque na Bíblia, tá? Não tenha medo de buscar na Bíblia. Eu não sei como faz busca na Bíblia e tal. Então, coloca no Google, coloca a sua dúvida e escreve no final, na Bíblia, que aí vai aparecer vários versículos, vários livros onde fala sobre esse assunto, né? Que hoje em dia, por exemplo, assuntos polêmicos são a sabatina, né? A guarda do sábado, e em questão de alimentos puros e impuros, né? Isso tem muita confusão entre as pessoas. Então, isso é sim motivo de estudo para você se dedicar um pouco mais e você mesmo, lendo a Bíblia, você pode tirar suas conclusões, né? O que é certo e o que não é, o que Deus está revelando aqui e o que Deus não revela. Só lembrando que cada vez que você lê o capítulo, seja o mesmo capítulo, se você ler 10 vezes o mesmo capítulo, a cada momento Deus vai te dar uma nova lição. Então, antes de tudo, obviamente, peça a Deus a presença dele, a presença do Espírito Santo, para que você tenha entendimento sobre a palavra. Mas se você repetir 10 vezes a leitura, nas 10 vezes você aprenderá uma nova lição, porque ali é o Espírito Santo lhe mostrando, lhe revelando a palavra do Senhor. Quanto a outras coisas que não estão na Bíblia, a própria palavra do Senhor diz: há mais mistérios entre a terra e o céu do que podemos imaginar. A nossa mente não tem capacidade para muitas coisas e principalmente para o ministério de Deus. Então, obviamente, ele não nos revela tudo, porque se revelasse, provavelmente entraríamos em parafuso, como dizem, né? Mas somente a existência de Deus já provoca muita discussão por aí. Imagine se ele revelasse coisas do mundo espiritual, né? Como se ele revelasse coisas do céu, exatamente, coisas sobre ele. Imaginem a mente do ser humano até onde iria. Então, essas coisas nós só saberemos realmente depois que formos para o reino de Deus. E para isso nós temos que seguir a Deus aqui na terra, que é um aprendizado, é uma lição e uma prova. Então temos que estar sempre presente no caminho do Senhor, para que um dia possamos estar no reino dele, conversar diretamente com ele, e assim ele vai esclarecer tudo, tudo, tudo. Ele abrirá o livro da vida, né? Onde ali terá toda a história do mundo, terá toda a história sobre ele também. A gente vai saber sobre ele, como existiu, como surgiu Deus, como foi para ele a criação do mundo, e assim tudo vai ser revelado. Mas isso somente quando estivermos na presença dele, no reino de Deus, né? E a gente anseia para que isso seja breve. As profecias estão acontecendo, né? Mas Deus diz que guerras e rumores de guerras é apenas o princípio das dores. Então, vigiai e orai sempre, permaneça firme no caminho do Senhor. Ele preza pela perseverança, então persevere, não deixe se abater. Quando sentir que está desfalecendo, que está ficando fraco na presença do Senhor, então se volte a Ele, sabe? Joga uma água no rosto aí, dá um chacoalhão aí e volte ao Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Purifique esse coração, purifique essa mente, Senhor. Tantas coisas acontecendo na vida dela, Pai, levando ao desespero, Senhor. Que ela tenha nesse momento a Tua presença, Pai.
Que o Espírito Santo console esse coração aflito, que o Espírito Santo mostre a essa pessoa, Senhor, o caminho, Pai, o caminho para se chegar a Ti, que ela tenha a Tua paz, Senhor, que só o Senhor é capaz de dar, Pai. Que essa pessoa sinta a Tua presença, sinta o Teu amor e sinta a Tua proteção, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti aos nossos governantes e às nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Não somos nada sem Ti. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos, só teremos mais 2 capítulos, então eu vou diminuir a minha palavra um pouquinho para que a gente finalize o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, e depois já começa com a iniciação de Josué, onde ele entra na Terra Prometida, onde ele lidera o povo com Deus à frente, obviamente, mas que ele lidera o povo para passar o Jordão e assim chegar à Terra Prometida. Jesus Cristo esteja em seu coração e Deus abençoe.